Boa tarde, eu queria falar um pouquinho de direito, né, sucessório no caso, né, sobre sucessão. Com base no Código Civil, artigo 1784 a 17.790, né, Código Civil, né, atualizado, né, sobre sucessão, efeitos da sucessão. A sucessão hereditária pode ocorrer a título universal e título singular. A sucessão a título universal, ela ocorre quando todos os bens são transferidos em sua totalidade aos herdeiros. Já a sucessão a título singular ocorre quando transmitido um único bem, como um automóvel por um automóvel. A sucessão são divididas em três espécies. Sucessão testamentária se dá quando uma pessoa deixa seus bens destinados ao seu herdeiro através do testamento válido, né? Tem que estar válido e hábil esse testamento, né? Para que os sucessores recebam seu patrimônio após a abertura da sucessão, seguem-se dois princípios básicos, né? São dois princípios: o princípio de saicine e o princípio da individualidade. O princípio da saicine, com a abertura da sucessão, transmite a herança aos herdeiros legítimos que podem defender a sua totalidade. E o princípio da individualidade, todos os bens que compõem a herança não podem ser divididos até que o processo do inventário e partilha esteja terminado. E entende-se que a herança como um todo ainda há vários herdeiros. Dessa forma que se faça a partilha, não será dividida a herança, a administração seguirá as normas do condômino. O que é herdeiro descendentes? Primeiro, é um dos, né? São filhos, netos, bisnetos, concorrente como viúvo, né? O que são filhos ascendentes? São o que está enquadrado: pais, avós, bisavós, concorrente como viúvo. Se não tiver descendente ou ascendente, são destinados a colaterais, que são irmãos, né, herdeiros colaterais, que são irmãos, sobrinhos, tios, né? Assim vai. Um exemplo: tem um pai e uma mãe, né? Aí o que acontece? Vai se dividir, no caso, os bens. Faleceu o pai primeiro, né? Aí fica 50% para a mãe e os outros, se tiver dois filhos, 25% para um filho e outro 25% para outro filho, né? Suponhamos que a mãe, Deus me livre, a mãe faleceu. Aí fica 50% para o pai, né? E 25% para um filho e 25% para outros filhos. Suponhamos que suponhamos que a pessoa não tenha, morreu o pai e a mãe, né? E a pessoa não é casada, no caso, né? Solteiro, sei lá, uma pessoa solteiro, né? Então vai lá para os, né? Não tem filhos também, né? Aí, se tiver irmãos, fica para os irmãos, só que nos irmãos tem mais pessoas, sobrinhos, netos, bisnetos, assim vai. Até a terceira, quarta, depois depende de como for, até a quarta geração. Suponhamos que o sobrinho faleceu, né? Ficou só um sobrinho, mas faleceu os outros sobrinhos. Fica para os filhos do sobrinho, a outra parte, né? Então é assim que funciona a sucessão, né? E outra, interessante, né? Que sucessão ela é dividida nas exata. 100% são três pessoas, são três herdeiros, é 33,33333% a cada um. Não adianta, né? É assim que funciona a sucessão. Contas exatas, é igual a contabilidade. Se for analisar com a perícia na dúvida da sucessão, o juiz declarar ou mandar haver uma perícia, né? O contador vai verificar certinho, e se o juiz tiver dúvida, ele instaura, oficializa outro perito, no caso, né? Geralmente ou o contador ou na área, né? Nessa área, e vai fazer a perícia. Geralmente ele pede um perito, se ele ficar com dúvida, ele pede dois, pede três, até ele verificar as três perícias e verificar que os três dados batem, aí ele julga a causa e faz a partilha de bens, no caso, né?
para dar, no caso, a partilha de bens entre as partes, né? Então não adianta, a sucessão ela é bem exata, né? E Deus está no meio da sucessão, porque desde Gênesis até Apocalipse nós vemos a sucessão, tanto é que na Bíblia fala sobre isso aí, né? Sobre sucessão, sobre herdeiros. Então não adianta, tem pessoas que querem, muita briga, existe muita briga no meio de família por causa da sucessão, mas não adianta, o que está estabelecido no artigo do Código Civil 1784 a 1790, não adianta fugir, é aquele, né? Então Deus deixou essas leis, né? Primeiro o Código Imobiliário, depois deixou as leis do Código Civil para ser cumprida, né? Então a sucessão são contas exatas para não ficar nem uma parte a mais, nem outra a menos, né? E a sucessão é muito boa. Só que assim, existem casos que existe o arrolamento desinventário, né? Depende do que, se for, no caso, o valor do espólio, né? O espólio, o que é o espólio, né? É o direito obrigatório de uma pessoa falecida, que são reunidos para serem administradas e posteriormente divididas entre os seus herdeiros através do processo de inventário, né? Espólio, né? Então o que acontece? Se tiver quando o valor do bem do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o processo na forma de arrolamento, né? Então dá para fazer, né? Até 1.000 salários mínimos dá para fazer, no caso, o arrolamento de bens, né? Também o arrolamento de bens são dispensados no inventário, no caso, né? Mas passou, aí não tem como. E é tudo judicialmente. O problema agora, veja bem, no caso da sucessão, quando for fazer o inventário, se tiver menores, né, não pode ser extrajudicial. Ou se tiver uma pessoa deficiente, então não pode ser extrajudicial. Tem que ser judicialmente, né? Então tem que ver tudo isso aí para depois não voltar ao inventário, tem que, né, voltar da onde começou para fazer tudo de novo. Aí tem que tirar toda, né, a documentação, todas as certidões, né, tanto na Receita, na Fazenda, em todos os locais, e certidão de casamento, de nascimento, tem que tirar tudo de novo, porque geralmente vale, se for extra, 30 dias, né? Se for judicialmente, aí tem que tirar já dá para fazer aquelas certidões que foi tirada em todos os locais, vale, né? Então tá aí, né? Então não adianta. O importante não adianta ter briga em família com a questão de sucessão, não adianta falar que um tem, outro tem, é dividido certinho, não tem essa. O meu é maior, não, todos são iguais, né? Todos são iguais, as partes são iguais conforme a legislação, né? Se surgir dúvida, perícia judicial, contador, o juiz para pedir perícia, ele faz uma petição, o advogado faz uma petição para pedir perícia, para verificar os valores certos, corretos, caso haja dúvida entre as partes, né? De repente quem contratar o advogado, né? Tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde. Então aí fica aí resumo da sucessão, né? Muito interessante, e eu sei que muitas famílias brigam por causa de sucessão, mas não adianta. Nenhum tem mais, ou eu também, isso é tudo correto. E se houver, no caso, bens que está sendo fazendo inventário e tiver aluguel, todas as partes têm direito também de receber o aluguel fracionado conforme a legislação, conforme a partilha de bens, né? Se tiver dívida também, tem que ser partilhado entre as partes. Mas não, é assim que funciona, né? Não adianta, porque na hora que foi tirar a certidão, negativo foi subir em PDF aos autos, se tiver dívida vai ter que partilhar entre os herdeiros, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima tarde. Douglas, estamos aprendendo direito. Deus abençoe, muito obrigado.